Tirania de Aço capítulo 919 Aguardando logística Honori estava sentada na praia com um cigarro em uma das mãos e uma xícara de café na outra. Ela havia retornado do sertão há pouco tempo e já havia relatado suas descobertas ao comandante do destacamento de fuzileiros navais que acompanhou ela e suas filhas nessa perigosa jornada. Como resultado, o pequeno posto avançado estabelecido nas costas da costa oeste da Austrália estava em alerta máximo. Fuzileiros navais alemães correram pela base, carregando seus pentes e guardando-os em seus equipamentos de carga. Para ser franco, eles não sabiam o quão grande era esta ilha, nem quantas pessoas estavam presentes aqui. No entanto, portanto têm encontrado hostis em um raio de 100 quilômetros. Eles não estavam dispostos a correr nenhum risco. Quanto a Honoria, ela estava bastante estoica quando deu uma tragada em seu cigarro e assoprou a fumaça no ar. Malice estava ao seu lado e questionava qual era o próximo objetivo. Então desembarcamos na ilha, estabelecemos um posto avançado e hasteamos a bandeira alemã. O que mais devemos fazer aqui? Honoria zombou ao ouvir isso antes de responder às perguntas de seu imediato com um tom de desinteresse em sua voz. Nada. Devemos esperar até que uma linha de abastecimento adequada seja estabelecida daqui para Singapura. Uma vez que isso seja feito, os militares alemães investirão pesadamente para assumir o controle da ilha. Quanto a nós, passaremos para as ilhas ao norte daqui. Repito o que acabamos de fazer. No momento, Berengar está preocupado que os japoneses invadam essas terras e as tomem para si. Assim, Berengar quer estabelecer o controle sobre toda a região sozinho, antes que o Japão possa afirmar que já tem presença aqui. Não sei qual é toda a sua estratégia, mas pelo que posso dizer, ele pretende estabelecer pequenos postos militares em toda a região e usar seu poder para coagir seus aliados a reconhecer suas reivindicações sobre todas as ilhas. Então, se o Japão tentar colonizar qualquer ilha onde haja um posto avançado alemão, ele pode usar a pressão internacional para removê-los. Sinceramente, sinto muito por Itami. Duvido que ela seja páreo para o meu homem. Ele é um especialista em muitas coisas, incluindo geopolítica. De qualquer forma, a questão é que provavelmente levará mais uma semana até que partamos para nosso próximo destino. Enquanto isso, você pode dizer às meninas para fazerem patrulhas regulares. Os fuzileiros navais já estão esticados como estão. Precisamos fazer algo para ajudar. Assim que mantivermos uma linha direta de abastecimento para que esta base possa ser uma parte permanente do solo alemão, partiremos para o próximo local. Malice ouviu cada palavra que seu capitão havia falado e tomou nota de todos os pequenos detalhes. Depois de compreender completamente tudo o que foi dito, ela assentiu com a cabeça e saudou Honoria antes de deixar a mulher para trás. Sim, capitão. Depois de dizer isso, Malice foi despachar as ordens para o resto da tripulação. Enquanto Honoria se sentava na praia tomando café em silêncio. Honoria não era a única que estava sentada silenciosamente no campo de batalha esperando que as linhas de abastecimento chegassem. O imperador Asa do Império de Bengala estava sentado dentro de uma grande fortaleza de pedra que foi estabelecida pela dinastia Pandya séculos antes. Ele e seu exército haviam se mudado recentemente para a região mais ao sul do subcontinente indiano e feito grandes progressos em suas conquistas na região. No entanto, depois de estender suas forças muito longe, Asa percebeu que seu exército estava ficando sem munições e muito além de suas linhas de abastecimento. Assim, recostou-se e esperou que as unidades logísticas o alcançassem, sem a menor preocupação de serem emboscados. Emboscada? Isso era ridículo, considerando quantos elementos de guerra tinham metralhadoras Gatling montadas nas costas. No entanto, enquanto esperavam na fortaleza de pedra, um dos conselheiros japoneses que estava ligado ao exército de Bengala se adiantou e expressou suas preocupações. Esta campanha está demorando muito. Os alemães tomaram o Império de Anandpur em um único dia. Desde então, eles têm feito o possível para equipar e treinar o exército de Anandpur com um padrão que esteja a par de suas forças. Se o fizermos não progredir mais rapidamente,
Quando nossos exércitos alcançarem as fronteiras do Império Anandpur, eles podem muito bem representar uma ameaça às suas ambições. Asa franziu a testa ao ouvir essas palavras enquanto olhava para as densas selvas do sul da Índia. Havia um olhar severo no rosto do homem quando ele se virou e olhou profundamente nos olhos do conselheiro japonês. Você realmente acredita que podemos avançar para as selvas, sem suprimentos, e derrotar nossos inimigos que estão à espreita para nós? A dinastia Pandya pode estar equipada com armas de fogo obsoletas, mas essas armas ainda são mortais. Eu sei o que sua imperatriz pensa de mim, mas eu não sou o tolo que ela acredita que eu sou. Se eu marchar para a selva sem um suprimento constante de recursos, meus soldados vão ficar sem comida, água e, o mais importante, munição. Seremos forçados a usar nossas baionetas. Enquanto isso, o inimigo levará vantagem, pois terá acesso a armas de fogo, por mais primitivas que sejam. Eles podem usar pólvora negra bruta e uma pequena pedra para perfurar nossa armadura a curta distância. Eles não precisam de primeiros para que suas armas funcionem. Essa é a vantagem deles. Como não posso fabricar minha própria munição, devo esperar que os suprimentos cheguem de sua terra natal para continuar a luta. Algo que sua imperatriz deve estar totalmente ciente. Não se preocupe. Dentro de uma hora, o último lote de suprimentos deve chegar a este posto avançado. Embora o conselheiro japonês quisesse pressionar Asa a avançar, ele entendeu que as palavras do imperador de Bengala eram verdadeiras. Assim, quando ele estava prestes a capitular, um sino tocou ao longe, sinalizando a aproximação de um inimigo. A dinastia Pandya formou um exército e equipou seus soldados com carregadores de pólvora negra. Normalmente, isso não seria um problema para o exército de Bengala, mas eles precisavam economizar munição. Em toda a fortaleza, eles tinham menos de 3.000 tiros para disparar. Quanto às forças Pandya, eles tinham bem mais de 10.000 homens reunidos. Asa imediatamente xingou em sua língua nativa quando viu isso e rapidamente deu a ordem de ataque. Certifiquem-se de que esses malditos canhões não cheguem à distância de tiro. Quero que vocês, filhos da puta, atirem em qualquer um que tentar aproximá-los. Com essa ordem dada, os tiros ecoaram no ar, enquanto os homens que empurravam os canhões para frente eram atingidos no peito. Suas vidas foram perdidas sem ao menos ver quem as reivindicou. No entanto, sempre que um corpo caía, outro homem tomava seu lugar e empurrava os canhões juntos como um time. As tropas Pandya não atiraram na fortaleza. Em vez disso, avançaram mais, querendo conservar seus tiros para um alcance mais próximo, a fim de garantir a máxima precisão. Enquanto eles marchavam em direção à fortaleza onde o exército de Bengala estava detido, os soldados que se esconderam atrás das muralhas dispararam seus tiros desenfreadamente na densa formação de soldados Pandya. A cada tiro disparado, um corpo caía, porém os homens careciam de munições, e por isso tentavam fazer valer cada tiro. Toda vez que um soldado de Bengala errava o alvo, ele cerrava os dentes de frustração antes de puxar a alavanca e disparar outra vez. Por fim, os canhões de carregamento de boca atingiram a distância de tiro e as equipes de artilharia dispararam uma barragem de balas de canhão que atingiu as forças antigas e transformou suas paredes de pedra em ruínas. Asa quase mordeu a língua de raiva ao perceber que não tinha munição suficiente para conter o inimigo e, por causa disso, deu outra ordem às suas tropas. Proteja os portões. Fixe as baionetas e proteja os portões. Enquanto os soldados de Bengala continuavam a gastar a pouca munição que tinham à sua disposição, as tropas Pandya marcharam em meio ao tiroteio sem qualquer consideração por seu próprio bem-estar. A estratégia deles era esgotar os suprimentos das forças de Bengala antes de derrubar os portões e se envolver em um corpo a corpo total. Se eles pudessem cortar a cabeça da cobra de Bengala, o corpo morreria com ela. Ou assim eles acreditavam. No entanto, quando as balas de canhão reinaram sobre a fortaleza de pedra, o som do rugido de um elefante rugiu no ar, fazendo com que todos os homens no campo de batalha olhassem para o leste, onde a caravana de suprimentos apareceu. Ao ver um exército do inimigo sitiando a fortaleza,
Os elefantes de guerra que protegiam as linhas de abastecimento apontaram suas metralhadoras Gatling para o grande exército e começaram a espalhar chumbo indiscriminadamente ao longo do alcance. Em um minuto, centenas de soldados Pandia caíram no chão, suas vidas fugindo rapidamente de seus corpos. No final, a batalha foi vencida a favor de Ásia e o exército de Bengala recebeu seus suprimentos. Com um sorriso presunçoso no rosto, o imperador de Bengala se aproximou do conselheiro japonês e falou com um tom altivo. Agora podemos avançar mais para o interior. Tirania de Aço capítulo 920. Morte de um príncipe. O imperador Ming sentou-se em sua sala do trono enquanto lia uma carta em sua mão. As palavras contidas no documento eram tão chocantes que o homem foi forçado a fechar os olhos e respirar pesadamente para acalmar os nervos. Antes de enviar seu filho Zuli para a embaixada alemã, ele repreendeu adequadamente o homem por se fazer de idiota no Japão. O imperador realmente pensou que suas palavras haviam humilhado o jovem que sempre se comportava mal. No entanto, a carta que recebeu da embaixada alemã não era uma comunicação amigável. Na verdade, era um documento que trazia as queixas de Gerard com o embaixador escolhido para representar a dinastia Ming. O imperador Zhuge, que neste mundo era conhecido como Imperador Xuande, era um homem sábio, que conhecia muito bem as vastas disparidades de força entre seu império e o da Alemanha. Na verdade, a julgar pelas palavras ditas por seu filho mais velho, era perfeitamente possível que a Alemanha fosse uma nação muito além das capacidades do Império Japonês. Se isso fosse verdade, então o homem só sentia pena da imperatriz Itomi, mas grande medo dos alemães. Ele não acreditou nem por um segundo que seu Kaiser não tivesse ambições fora do comércio com o Extremo Oriente. No entanto, desafiar Berengar von Kufstein foi praticamente suicídio, já que todos os homens que já ameaçaram o Kaiser agora estavam mortos. Zhuge sabia muito bem o quão capaz um homem tinha que ser para ascender da mais baixa forma de nobreza a um imperador que sujeitava todos os seus vizinhos à sua vontade. Foi uma conquista que poucos homens na história poderiam se orgulhar. Assim, depois de respirar fundo algumas vezes, o imperador Ming chamou seu servo mais próximo e disse 4 palavras simples. Traga-me meu filho. Embora Zhuge tivesse muitos filhos, o servo instintivamente sabia a qual deles ele estava se referindo. Pois havia apenas um dos filhos do imperador Ming que faria o homem falar em um tom tão pesado. Alguns momentos se passaram e, eventualmente, Zuli entrou orgulhosamente no grande salão do Palácio Proibido, onde se curvou diante de seu pai real com um sorriso largo no rosto. Pai, fiz o que você pediu e falei com a embaixada alemã. O servo estava prestes a sair da sala quando o imperador Ming o chamou. Fique. Depois de dizer isso, Zhuge levantou-se de seu trono e puxou uma garrafa de uísque que havia sido importada do Reich. Ele serviu 2 copos e entregou um ao filho orgulhoso sem dizer uma palavra. Zuli rapidamente tomou um gole, porém antes que pudesse engolir o conteúdo, seu pai estendeu a mão e deu um soco no estômago do homem, fazendo-o cair de joelhos, onde vomitou a bebida alcoólica no chão. Depois de fazer isso, Zhuge jogou uma toalha para seu próprio filho e deu-lhe um comando simples. Limpe. Zuli fez o que foi instruído, mas se sentiu ofendido e estava prestes a protestar contra seu tratamento quando o homem falou com ele em tom severo. Você fodeu. O príncipe Ming claramente não entendeu as palavras de seu pai e protestou rapidamente. Como assim? Fiz o que você pediu. Falei com a embaixada alemã e consegui o apoio deles. Ao ouvir isso, o imperador Ming chutou o rosto de seu filho e o jogou no chão, onde sua cabeça caiu na poça de uísque vomitado. Você fez o que eu pedi? Eu perguntei. Uma expressão lamentável estava no rosto de Zuli. Ele ficou muito enfurecido e confuso com as palavras de seu pai, levando-o a falar contra ele. Não, mas aquele bárbaro me desrespeitou antes que ele pudesse terminar sua declaração. O pai do homem olhou para ele com um olhar assassino antes de repreender o tolo por seu erro. Aquele bárbaro é cunhado do maldito Kaiser. Você entende o que isso significa? Significa que o Kaiser vê as relações diplomáticas com nosso reino como uma questão de suprema importância. No entanto,
Você, em sua infinita sabedoria, não apenas insulte o homem, você o ameaçou. O fato de você ter ameaçado um membro da família do Kaiser significa que você ameaçou o próprio Berengar von Kufstein. Não posso te salvar. Na verdade, nem quero tentar. Os alemães virão atrás de você agora. Não há lugar neste planeta, nem mesmo a porra do meu palácio, que possa lhe garantir um porto seguro. Então saia da porra da minha vista antes de me arrastar para baixo com você. Zuli olhou horrorizado para o que seu pai estava dizendo, mas ainda mais para a reação de seu pai. O poderoso imperador Ming estava tremendo, mas não de raiva. Não, havia uma profunda sensação de medo nos olhos do homem. Apesar das palavras cruéis do imperador Ming, o príncipe Ming não podia aceitar o que havia feito, nem poderia compreender o quão ferrado ele estava. No final, ele falou duas palavras simples, pois não havia mais nada que pudesse dizer. Pai, por favor. No entanto, o imperador Ming mais uma vez o repreendeu antes de ordenar aos guardas que o escoltassem para fora do palácio. Você não é meu filho. Guardas, tirem esse morto de minha casa e joguem-no na rua. Se ele ousar aparecer de novo, matem-no na hora. Zuli continuou a gritar, mas não adiantou. Os guardas reais do imperador Ming eram demais para o homem lidar. Eles o ergueram e o jogaram na lama do lado de fora dos portões do palácio antes de fechá-los. Trancaram o príncipe Ming fora de sua própria casa. A chuva caía do céu enquanto Zuli continuava deitado na lama, contemplando exatamente o que havia feito para merecer tal destino. Depois de quase 30 minutos, ele se levantou e começou a andar pelas ruas de Pequim como um zumbi. Embora não soubesse, logo encontrou o caminho para o mercado, onde uma bela jovem alemã se aproximou dele com um mapa nas mãos. Ficou claro que seu mandarim não era o melhor, mas ela educadamente fez uma pergunta ao homem. Desculpe-me. Você pode me dizer como chegar ao distrito do palácio? Não foram essas palavras que tiraram o príncipe Ming de seu estado de fuga, mas a adaga que perfurou seu coração momentos depois de serem ditas. Zuli olhou espantado para a linda mulher loira, que tinha uma expressão estoica no rosto enquanto retirava a lâmina e se afastava, misturando-se à multidão sem fim. Zuli só pôde olhar com espanto para o sangue que encharcou suas vestes enlameadas antes de cair de joelhos, impotente. Uma hora depois de ter sido expulso de sua casa, os assassinos do Kaiser atacaram, deixando o outrora orgulhoso príncipe da dinastia Ming morrendo sozinho em uma poça de seu próprio sangue. No entanto, quando a multidão percebeu que o homem havia morrido nas ruas, já era tarde demais. Pois a assassina há muito havia escapado da cena de seu crime, deixando o príncipe Ming como nada mais do que um cadáver nas ruas de Pequim. Quanto ao imperador Ming, ele se sentou em seu trono e olhou para a carta em suas mãos com lágrimas escorrendo de seus olhos, antes de queimá-los sobre a chama de uma vela. Enquanto as chamas devoravam o documento em papel, as últimas palavras a permanecer visíveis foram as seguintes: apenas a morte aguarda aqueles que ameaçaram o Kaiser e sua família. Tirania de Aço capítulo 921. Envelhecendo, a notícia da morte de Zuli se espalhou pela Ásia rapidamente. A morte de um príncipe Ming não era pouca coisa aí, por causa disso, logo todos souberam que o homem havia sido morto nas ruas. Embora a identidade do assassino fosse totalmente desconhecida, nem a embaixada alemã nem o imperador Ming falaram sobre esse incidente depois que ele ocorreu. O que estava feito, e não havia como voltar no tempo. Embora o imperador Ming lamentasse a morte de seu filho errante, ele não culpou o rei Shi por sua crueldade. Ele sabia que se tivesse passado pelas mesmas circunstâncias, teria reagido da mesma forma. Como não surgiram hostilidades entre as duas potências, os negócios continuaram a crescer entre o rei Shi e a dinastia Ming. As mercadorias fluíam de oeste para leste e vice-versa, criando uma nova rota da seda, atravessada pelo mar. Com o poderio da marinha alemã protegendo o comércio internacional, não havia o menor risco em navegar do leste da Ásia para a Europa. Os impérios alemão e Ming prosperaram durante esse período de paz. Embora Berengar e o Di soubessem que esses dias não durariam para sempre,
Eles fizeram o possível para aproveitar ao máximo a paz enquanto ela durava. Enquanto Berengar usou esse tempo para promover sua sociedade rapidamente, Itomi tinha outros planos em mente. A guerra pelas Filipinas continuou com o passar de um mês sem problemas. No final, a ilha de Mindanao foi conquistada neste curto espaço de tempo. O terreno foi totalmente anexado pela Imperatriz Itomi, e ela imediatamente iniciou a construção de poços de petróleo e instalações de refino. Isso, combinado com o fato de o Japão já ter construído sua primeira usina de energia, significava que o Império Japonês logo entraria na era da guerra mecanizada. No entanto, por enquanto, eles ainda tinham muitos obstáculos a superar antes que pudessem realmente fabricar veículos blindados. Enquanto isso, na Austrália, Honoria se encontrava cada vez mais isolada de sua tripulação. Eles ainda não haviam começado sua campanha de slang-ping, pois ainda esperavam que as linhas de abastecimento alcançassem a nova colônia. E foi nessa época que a rainha pirata percebeu que não encontrava mais alegria na exploração. Desde que Honoria e sua tripulação fizeram o primeiro contato com as tribos aborígenes da Austrália, o conflito era uma parte regular da vida dentro do pequeno posto avançado que havia sido estabelecido. As patrulhas eram regularmente emboscadas e, embora os fuzileiros navais e corsários alemães estivessem equipados com armas modernas, isso não significava que fossem invencíveis. Depois de sofrer sua primeira baixa, os fuzileiros navais alemães responderam com uma série de ataques punitivos. Localizaram e atacaram as aldeias aborígenes sem um pingo de misericórdia em seus corações. A única razão pela qual o conflito não se espalhou mais para o interior foi simplesmente porque os fuzileiros navais alemães não tinham recursos para fazer uma campanha adequada. Enquanto os fuzileiros navais conduziam seus ataques, a tripulação de Honoria foi deixada para funções de apoio. Eles fizeram tudo o que puderam para passar o tempo antes de partir para a próxima aventura. Durante esse tempo, Honoria passava quase todas as horas que estava acordada na praia olhando para longe enquanto bebia seu rum. Talvez fosse devido à sua idade, mas ela não encontrava mais alegria em explorar, ser corsário e lutar com os nativos. Na verdade, a coisa toda parecia um tanto boba quando ela considerava o quão avançado era o exército alemão. Havia realmente uma necessidade de corsários como ela nos dias de hoje. No passado, Berengar havia legalizado corsários simplesmente porque a marinha alemã carecia de navios para lutar efetivamente contra seus inimigos. Embora a tripulação de Honoria fosse a mais famosa desses lobos do mar, eles não eram os únicos por aí. No entanto, com os avanços na marinha alemã e o alcance avassalador do Reich, o corsário estava morrendo, e com razão. Atualmente, Honoria estava em estado de contemplação, pensando em sua sorte na vida. De toda a tripulação, Honoria só reconheceu Eufrum e Malissa. Malissa frequentemente estava ocupada supervisionando as tarefas mais críticas que eram exigidas dela, e Eufrum passava a maior parte de seu tempo livre confraternizando com os novos recrutas. Quanto ao resto da tripulação, eles eram um bando de garotas de 18 anos de olhos arregalados, que olhavam para Honoria como se ela fosse uma lenda viva, mas ao mesmo tempo viam seu poderoso capitão como uma relíquia de passado antigo. Honoria simplesmente tomou um gole de sua bebida enquanto suspirava em depressão antes de murmurar seus pensamentos em voz alta. Talvez eu realmente esteja velho demais para navegar pelo mundo com um bando de mulheres jovens. Foi nesse momento, enquanto ela refletia sobre por que se incomodou em vir nessa jornada, que Eufrum se aproximou dela. A mulher tinha uma garrafa de cachaça em uma das mãos, enquanto a outra segurava firmemente a cintura de uma de suas filhas. Quando Eufrum viu a expressão deprimida no rosto de Honoria, ela não pôde deixar de falar. Capitão, está tudo bem? Honoria olhou e viu a garota que uma vez salvou de uma vida de escravidão. Só que ela não era mais uma menina jovem e indefesa, mas sim uma mulher adulta. Alguém que sabia como assumir o comando e chutar traseiros. Talvez este fosse o último prego no caixão, mas ao ver uma mudança tão drástica, Honoria não pôde deixar de suspirar e expressar seus verdadeiros pensamentos. Eu quero ir para casa.
Eufrum ficou surpresa ao ouvir essas palavras. Em todos os seus anos de pirataria e exploração, sempre tinha visto Honoria como o espírito mais aventureiro que já tinha visto. Atualmente, a tripulação estava explorando terras desconhecidas e conquistando-as para sua terra natal. Ainda assim, não havia nenhum sentimento de admiração nos olhos verde-menta de Honoria, apenas um profundo desejo por sua família. Para ser honesta, Eufrum nunca tinha visto Honoria com tanta saudade de casa. De fato, em anos anteriores, a princesa bizantina sempre reclamava de ter que voltar para casa quando a viagem estava chegando ao fim. No entanto, eles haviam partido há apenas alguns meses e a mulher já estava querendo desistir. Esse era um comportamento comum entre os novos recrutas, mas definitivamente não era algo que o capitão deveria expressar. Antes que Eufrum pudesse tentar convencer Honoria a se animar, a mulher falou com um tom severo em sua voz. Quando os navios chegarem, estarei navegando de volta para Singapura. Pela primeira vez na minha vida, acho que já cansei de fugir de minhas responsabilidades. Eu deveria ter acabado com essa minha indiscrição juvenil há muito tempo atrás. Eufrum, o navio e a tripulação estão sob seu comando. Você pode fazer com eles como quiser. Apenas lembre-se de que você voa com as cores do Reich e não deve fazer nada que traga a desonra à sua pátria ou ao seu kaiser. Acho que já é hora de voltar para casa. Eufrum sempre soube que esse dia chegaria, mas ela não achava que Honoria desistiria antes mesmo de chegarem a meio caminho de sua jornada. Ela estava lutando para encontrar as palavras para responder a este decreto. Lágrimas se formaram nos olhos da mulher enquanto ela cerrava os dentes e atacava emocionalmente. É culpa daquele bastardo, não é? Sempre que pode, você sempre nos abandona e volta correndo para os braços dele. Você sabia que dos membros originais de nossa tripulação, metade deles estão mortos? Eles morreram por você. A maioria delas morreu nos Andes, mas outras faleceram em viagens onde você nem estava presente. O resto daquelas meninas se aposentou com ouro suficiente para viver no luxo pelo resto de suas vidas. Somos apenas nós três, e sei que, quando você for embora, Malissa vai atrás. Depois de tudo que fiz por você, você vai desistir no meio da sua jornada de aposentadoria. Eu não significo nada para você? Honoria sempre soube que Eufrum tinha fortes sentimentos por ela, mas ela escolheu ignorá-los, em vez de quebrar o coração da garota. Hoje, no entanto, parece que a mina terrestre que ela estava evitando finalmente foi pisada. Assim, Honoria respirou fundo antes de responder friamente às declarações de Eufrum. Tenho uma família esperando por mim em casa, uma família que negligenciei por muito tempo. Ao longo dos anos, tentei ao máximo consertar a brecha entre nós, mas eles sempre temeram que eu partisse em outra jornada e me matasse. Por causa disso, eles ainda me tratam como se eu fosse um estranho. Eu vim aqui, um mundo inteiro longe da minha casa, sentado no filho em chamas. E para quê? Uma última chance de um viva juvenil? Eu deveria ter rejeitado a gentil oferta de Berengário. Sempre serei grato pelo que você e todas as meninas fizeram por mim. Também sempre lamentarei aqueles que faleceram em busca de fama, fortuna e aventura. Deus sabe que fiz tudo o que pude para compensar seus entes queridos por sua perda. No entanto, Eufrum, desde o dia em que o acolhi pela primeira vez, deixei-o ciente de que meu coração pertence a Berengar. Você sempre será meu amigo mais precioso, mas nada mais do que isso. Eu ofereço a você esta tripulação e esta embarcação, porque sei que você ainda pode fazer muitas coisas boas para o Reich. Você pode liderar essas garotas nas aventuras que compartilhamos no passado. Talvez até mais emocionantes, agora que você não precisa temer a morte como antes. No entanto, você terá que fazer essas coisas sem mim. Depois de dizer isso, Honoria não esperou por uma resposta e apenas abraçou Eufrum enquanto a garota chorava em seus braços. Os dois não se falaram mais, até o dia em que os navios de abastecimento chegaram e Honoria partiu para Singapura, onde pegaria o primeiro voo de volta ao Reich. Quanto à tripulação do King Honoria's Revenge,
Eles ainda tinham um papel a desempenhar na expansão de Berengar, e ele não os abandonaria, mesmo que sua esposa não fosse mais sua capitã. Por enquanto, eles continuariam suas viagens pela Australásia, reivindicando todas as terras que pudessem para o Império Alemão. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.